Em nome do Simprosme, eu cumprimento a todos e, de modo especial, aos nossos convidados, a professora Valesca Fortes, representando a CEDUFSME, o professor Rafael Torres, representando o CEPERS, a professora Helenise Sangoy Antunes, representando o Centro de Educação, a vereadora professora Lucy, representando a Câmara de Vereadores. Essa é a nossa primeira atividade do ano, do Simprosme. A gente, esse ano, comemora 30 anos de fundação. E, para abrir esse ano, nós organizamos esta plenária sobre escola sem partido. Iniciamos, então, compondo a mesa. Eu chamo a professora Paula Marisa Carvalho de Oliveira, formada em Educação Física, tem especialização em Supervisão e Orientação Educacional. Já atuou como professora na rede estadual do Rio Grande do Sul entre 2010 e 2015 e desempenha suas atividades atualmente na rede municipal de Canoas, desde 2012. A professora Paula Marisa possui um canal no YouTube com mais de 215 mil inscritos e 17 milhões de visualizações. O nome da professora Marisa na plenária de hoje é sugestão de colegas. Bem-vinda, professora Paula. A professora Maria Isabel de Almeida, além do reconhecido trabalho junto ao movimento sindical, é formada em História pela USP, com mestrado e doutorado e livre docência na área de didática pela mesma instituição e pós-doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona. É professora associada, aposentada sênior do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da USP. Tem se dedicado ao ensino e à orientação em cursos de graduação e pós-graduação, pesquisas no campo da didática, formação de professores, políticas e reformas educacionais. Bem-vinda, professora Maria Isabel. A proposta Escola Sem Partido tem gerado muita polêmica, especialmente no que diz respeito à possibilidade de cerceamento da liberdade de atuação do professor em sala de aula. Há alguns anos, a proposta Escola Sem Partido busca adeptos no país e, nos últimos anos, ganhou visibilidade através de projetos protocolados no Congresso e em alguns estados e municípios. Em 2018, o vereador João Caus, em Santa Maria, encaminhou proposta de moção de apoio ao projeto Escola Sem Partido no Congresso, e o Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria, o Simprosme, o qual representamos, colocou-se contra tal proposta, afirmando que a escola pública é um espaço para o pluralismo de ideias e da democracia. É nesse sentido que, primando pelo direito ao amplo debate e a possibilidade de argumentação, buscamos com colegas referências de professores com ponto de vista diferentes sobre o assunto, para que possamos entender em que se baseia e quais as consequências dessa proposta sobre diversos aspectos. Nós organizamos a plenária de hoje da seguinte forma. São 20 minutos para cada exposição. Nós vamos iniciar 20 minutos com a professora Paula Marisa e 20 minutos com a professora Maria Isabel. Depois nós abrimos espaço para perguntas do pessoal, dos presentes. São 5 perguntas para a professora Paula, 5 perguntas para a professora Maria Isabel, de forma alternada. 1 minuto e meio para cada pergunta, 3 minutos para a resposta de cada uma delas. Por favor, professora Paula, seus 20 minutos. Eu posso ir para perto do... Com certeza. À vontade, como preferir. Vou sentar lá no seu lugar, eu deixo mais espaço para você, tá bom? Depois eu volto. Primeiramente, eu quero agradecer de verdade ao pessoal do Sindicato dos Professores de Santa Maria,
a oportunidade e a demonstração pública desse sindicato aqui da cidade, que me acolheu tão bem, me recebeu tão bem, e que, mesmo tendo se posicionado contra o projeto de lei Escola Sem Partido, me chamou aqui para apresentar os meus argumentos. Isso mostra o verdadeiro debate de ideias. Sindicato dos Professores de Santa Maria, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada pelo tempo de todos vocês, que, como são do sindicato, eu acredito que não estejam muito favoráveis às minhas ideias, mas eu peço só, por favor, que vocês abram o coração de vocês, porque quem fala que é uma pessoa que não está atrás de partido, de dinheiro, de nada. Eu só quero aqui defender as minhas ideias como professora que sou, que vocês viram na apresentação, e eu fiz uma apresentação especialmente para os professores. Então, de professor para professor. Meu nome é Marisa, tenho de Marisa, de mulher para mulher, Marisa, né? Vamos fazer aqui um de professor para professor. Eu acompanhei a nota de repúdio de vocês. Eu não vou ler ela toda aqui, porque eu tenho só 20 minutos, e eu acredito que todos vocês conheçam o conteúdo da nota, que é do sindicato, mas o que me chamou muita atenção é que eu concordo com muitas das coisas que vocês escreveram na nota de repúdio. Eu concordo com o pluralismo de ideias, eu acho que o professor tem que ter liberdade, sim, na sala de aula, e nós devemos lutar por uma educação de qualidade. Infelizmente, no nosso país, a figura do professor tem sido muito desvalorizada. Então, esse é o ponto que nos une. O que nos separa, talvez, seja a defesa, a concordância ou não com o projeto. Então, o meu papel aqui hoje é apenas falar sobre o projeto, o que ele é. E, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, eu separei 2 vídeos aqui para iniciar. Infelizmente, eles não estão rodando no PowerPoint, tá, pessoal? Então, eu vou abrir aqui. Boa tarde, Gláucia. Boa tarde para você que acompanha o Jornal Local nesse feriadão chuvoso. Lá um pouquinho, foi do professor Emerson Teixeira. Ele é professor de matemática lá no Centro Educacional 4 do Guará, e ele usa bastante as redes sociais para se comunicar. Lá ele se auto-intitula como professor opressor. E foi no canal do YouTube dele que ele postou esse vídeo. Vamos ver. Pessoal, hoje a matemática não é importante. Churrascão, churrascão. E aí, pessoal? Bolsonaro presidente. Meu escritório, 2.0. Um abraço a vocês, até a próxima. O Emerson, ele tem 46 anos e disse que leciona há pelo menos 20. Ele postou esse vídeo na própria segunda-feira, logo depois do resultado das eleições, e de lá para cá o vídeo viralizou, já teve mais de 13 mil visualizações. A diretora da escola, Janete Vieira, considerou inadequada a postura do professor. Esse churrasco, por exemplo, segundo ela, não poderia ter sido feito dentro da sala de aula, e que o ambiente escolar também não é apropriado para esse tipo de comemoração. Ela também considerou que gravar os alunos sem autorização dos pais não pode. Então, o que vai acontecer agora, Gláucia? A Corregedoria da Secretaria de Educação informou por nota que vai abrir um processo para apurar aí quais vão ser as medidas que vão ser tomadas. Num outro vídeo, o professor pediu desculpas, principalmente porque chamou os outros professores da rede pública de ensino de esquerdopatas, mas o vídeo continua postado lá na página dele nas redes sociais. Gláucia. Oi, boa tarde, Gláucia. Boa tarde para você que acompanha o Jornal Local nesse feriadão chuvoso. Então, esse caso para... O que a gente acabou de ver aqui é um professor que utilizou da sua condição de professor para impor a ideologia dele para os alunos. E é contra exatamente esse tipo de comportamento que o Escola Sem Partido luta. Um professor jamais pode se aproveitar da audiência cativa dos alunos para impor a sua ideologia, seja ela qual for. Um professor jamais pode comemorar a vitória do Bolsonaro, ou do Lula, ou de qualquer candidato ou partido político dentro da sala de aula. E o que mais me chama a atenção é que, no início do vídeo, esse professor ainda diz que hoje a matemática aqui não importa, o que importa é a vitória do presidente. Isso é um absurdo.
A sala de aula é feita para que os alunos estudem os conteúdos para que foram selecionados para serem estudados. Nós temos um projeto político-pedagógico, esse projeto político-pedagógico diz quais são os conteúdos, e dentro desses conteúdos não está a comemoração da vitória de político nenhum. Um outro vídeo interessante, daí a gente já parte para o projeto Escola Sem Partido, é esse aqui. Eu não Boa estou tarde, conseguindo, Gláucia. Boa tarde para você que acompanha. eu não estou conseguindo deixar no modo tela cheia. Então, eu vou fazer a demonstração para vocês, e vocês vão fazer com as carinhas por casa de vocês, do hotel e etc. Da seguinte forma: tira o arzinho. Claro que eu. Então assim, lá vai. Ó, coloca. O que nós acabamos de ver aqui, infelizmente, foi uma aula que é tratada como educação sexual. Quando nós falamos do tema educação sexual, os ânimos se exaltam, porque existe uma grande diferença entre a expectativa que a gente tem desse tema e a realidade. Infelizmente, muitos professores, ou não professores, o que é pior ainda, porque muitas vezes pessoas de fora do âmbito da escola vêm trabalhar esses temas que são super delicados. E os pais têm o direito de que os seus filhos recebam uma educação moral de acordo com o que eles decidem para os seus filhos. Isso é um direito sagrado do pai e da mãe. Ninguém tem o direito de mexer nisso. Dos dois lados. Eu não posso impor uma moral revolucionária a uma família que é extremamente tradicional e também não posso impor uma moral tradicional a uma família que é revolucionária. A escola é sem partido, ela não é nem de direita e nem de esquerda. E é isso que se propõe o projeto. Vamos ao projeto, então. O projeto de lei escola... Opa! O projeto de lei Escola Sem Partido não cria nenhuma norma nova. Ele apenas propõe a fixação de um cartaz na sala de aula informando os direitos dos alunos. Caso alguém ainda não conheça o cartaz, eu trouxe ele aqui impresso, mas ele está disponível no site www.escolasempartido.org.br. Recomendo a todos vocês que leiam o projeto e o cartaz, e a gente vai passar ponto a ponto dos 6 deveres do professor. Aqui está o cartaz. Dever 1. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias, que foi o que a gente viu ali no começo. Infelizmente, aquele professor que veio com a camiseta do Bolsonaro fazer churrasco de comemoração da vitória do presidente. Isso é um absurdo. Ele não pode comemorar nem a vitória do Bolsonaro, nem a vitória do Haddad. Ele é um professor de matemática, ele está sendo pago pelo contribuinte para ensinar matemática para as crianças. Um pai, quando larga o seu filho na porta da escola, pretende que o filho dele aprenda matemática e não faça um churrasco de comemoração à vitória do Bolsonaro. Quando um professor faz isso, ele está extrapolando os seus deveres e ainda está se aproveitando da audiência cativa, porque todo pai é obrigado a matricular o seu filho na escola. Então, a criança é obrigada a assistir a aula, e ela não pode ser obrigada a assistir um churrasco de comemoração de determinado candidato. Dever 2. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas
ou da falta delas. O nosso Estado é laico. Ninguém pode ser obrigado a assistir um culto ou uma aula de religião A, B ou C. E um aluno também não pode ser prejudicado em razão da crença que ele tem ou em razão da falta de crença. Se o meu aluno é ateu, eu não posso obrigá-lo a escrever um texto sobre como é bom ser cristão. Ele tem todo o direito de permanecer com a sua convicção e o seu ateísmo. Nós não podemos prejudicar um aluno em razão disso. E isso não é nenhuma invenção do projeto. Isso está baseado na Constituição Federal, artigo 216, o princípio da liberdade de crença e da liberdade de aprender do aluno. Artigo 206, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. E nós temos também, claro, na Constituição Federal, o artigo 5º, que no seu inciso 6 diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção ao local de culto e suas liturgias. Então, é um direito constitucional. Ninguém pode ferir esse direito do aluno e impor a sua crença dentro da sala de aula. No inciso 8 diz: ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal. E daí a gente entra numa outra alçada que não tem nada a ver com a escola, mas dentro da escola, ninguém pode ser privado dos seus direitos em razão das suas convicções. A nossa Constituição nos garante a liberdade de crença e ninguém pode ferir um direito constitucional. No dever 3 do cartaz, eu estou lendo o cartaz ipsis literis, tá, pessoal? É esse aqui, vocês podem procurar no site, só transformei ele num PowerPoint. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. O professor não tem esse direito. O aluno tem as suas convicções asseguradas por lei. Está aqui no artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade. Acredito que muitos de vocês aqui sejam funcionários públicos e tenham estudado o princípio da impessoalidade da administração pública. O que significa isso? Eu não posso, dentro de uma repartição pública, fazer propaganda do meu partido, seja ele qual for. E a escola é uma repartição pública. E dentro da repartição pública, eu não posso promover. Isso é em qualquer repartição pública, não só na sala de aula. Não é uma invenção do Escola Sem Partido. Se alguém for pego incorrendo nesse ato de promover partido político dentro de repartição pública, a pessoa está passível de um processo de acordo com o artigo 37 da Constituição. Não tem nada a ver com Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido apenas organizou isso em deveres e colocou num cartaz. O princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, eficiência, e também os seguintes, que daí decorrem de outras coisas que não estão dentro do viés da escola. Acredito que todos vocês devam ter estudado o artigo 37. O dever 4. Ao tratar de questões políticas, vejam que interessante, o dever 4 começa dizendo que, ao tratar de questões políticas, infelizmente, o projeto Escola Sem Partido é apelidado de Lei da Mordaça, com a desculpa de que os professores não poderão tratar sobre política dentro da sala de aula. Vejam vocês que, no início do dever 4, o projeto de lei Escola Sem Partido fala que, quando o professor for tratar dessas questões, então o professor vai tratar sobre questões políticas. É impossível que um professor dentro da sala de aula não fale sobre isso. Mas, quando ele falar sobre essas questões políticas, socioculturais, econômicas, ele apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias e opiniões e perspectivas. E é o que nós conhecemos como
pluralismo de ideias. Se eu chego na sala de aula e apresento somente uma corrente filosófica, isso não pode ser pluralismo de ideias, se é uma corrente filosófica. Eu tenho que apresentar todas as outras. O aluno vai dizer, professor, mas o senhor concorda com essa? Sim, essa é a corrente filosófica que eu concordo, eu tenho os meus princípios, mas nós temos toda essa gama aqui que, infelizmente, alguns, não são todos, infelizmente, alguns colegas não fazem isso na sala de aula. E, como eu falei para vocês, o princípio do pluralismo de ideias, artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas do ensino. Vejam que não tem nenhuma invenção. Eles foram retirados dos artigos da Constituição e apenas foram transcritos para o cartaz. Dever 5. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Da onde vem esse dever? Da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, hoje um professor, dentro da sala de aula, que tratar de um tema moral e quiser impor determinada perspectiva, não apresentando todas as existentes, ele já está incorrendo em uma irregularidade. Ele está ferindo o artigo 12 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que diz da liberdade de consciência e de religião. Os pais, e quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que seja acorde com suas próprias convicções. Vamos imaginar aqui uma família totalmente progressista, que acha que nós temos que ter liberdades e que esses negócios de padrões são coisas inventadas pela sociedade. Quando o filho dele chega na escola, eu, se sou uma professora extremamente religiosa, não posso impor para esse aluno a minha religião. Eu não posso falar para ele que ele tem que se guardar, que a moral tem que ser assim, que a moral tem que ser assada. Eu não posso fazer isso, porque os pais têm o direito de educar os filhos deles conforme a consciência deles. E isso está assegurado no artigo que eu acabei de ler para os senhores. E o último dever, que é o dever 6, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Ou seja, ele não vai permitir que ninguém faça, outra pessoa, um aluno discrimine outro em razão da orientação sexual, um aluno discrimine o outro em razão da sua crença religiosa dentro da sala de aula. Porque nós, que defendemos o projeto Escola Sem Partido, acreditamos na democracia, na liberdade de consciência e que devam ser respeitadas as diferenças e as diversas correntes ideológicas dentro da sala de aula. Acho que deu, consegui resumir no meu tempo. Muito obrigada. Nós agradecemos, então, a fala da professora Paula. Nós vamos passar imediatamente para a fala da professora Maria Isabel e logo a seguir, então, para os questionamentos do público. Márcio, dá uma força aqui para nós. É um prazer enorme estar aqui, não só por poder conhecer Santa Maria, não é? Mas especialmente por ser o convite feito pelo Sindicato dos Professores. Eu fui professora, isso Marta não contou para vocês, eu fui professora durante 20 anos da escola básica. Eu sou professora de História. Eu trabalhei nas redes pública e privada da cidade de São Paulo, não é? Durante 20 anos. E depois, em 1999, é que eu ingressei na universidade e aí desenvolvi uma carreira, né, com mais 20 anos no ensino superior. Então, no meio deste período aí de transição de uma rede, né, de um nível de ensino para o ensino superior, durante 10 anos eu fui assessora do Sindicato de Professores da Rede Estadual do Estado de São Paulo. Então, eu tenho um carinho enorme, não é,
pela luta dos professores, pela reivindicação e resistência que, ao longo, não é, das últimas décadas, são os responsáveis por manutenção daquilo que a gente tem de bom ainda na escola pública, em função das políticas não muito favoráveis que vivemos ao longo desse tempo. Então, estar aqui hoje com vocês é um prazer enorme. Na verdade, gostaria, e aí acho que falo isso com o apoio das colegas que me convidaram, né, de ver essa sala cheia. Mas isso também é parte da conjuntura que vivemos. Tá certo? Né? Então, vamos lá. O debate de hoje ele é importantíssimo e eu vou agradecer à Paula por ter adiantado uma boa parte do serviço que eu teria que fazer aqui, que é resgatar os artigos da lei maior desse país, que é a nossa Constituição. São os mesmos que ela trouxe aqui. Portanto, eu faço esta referência, primeiro este agradecimento a ela por já ter trazido as leis, as bases legais, quer dizer, né, da Constituição, mas o que eu quero dizer para vocês que o problema não está na lei. Tem algo por detrás que a minha colega não disse aqui. E aí é que está a questão. A questão, ela é ideológica. A questão, ela é de compreensão de mundo. A questão é de compreensão do papel da escola e do lugar da escola na nossa sociedade. O que pode a escola? E aí é que nós temos diferenças. Então, esse arrolamento de lei, ele não soma, tá certo? Para a gente compreender o núcleo deste problema que nós vamos debater aqui hoje. Portanto, se eu tivesse vindo a Santa Maria 2, 3 anos atrás, a convite do sindicato, eu discutiria com vocês o lugar da escola, dos professores e dos alunos. Ponto. O que nós temos nesse momento é um board na sala que se chama Escola Sem Partido. Então, a natureza da conversa hoje, ao invés de centrar no núcleo da problemática da educação brasileira, nós estamos tendo que dedicar tempo e esforços para um debate de caráter de natureza censuradora, ideológica e parte de um movimento conservador planetário que acontece hoje, que nós estamos acompanhando pelas mídias e pelas redes. Qual é a natureza dos problemas que nós temos na educação brasileira hoje? Não vai dar para fazer diagnóstico em 20 minutos. 2 milhões de crianças de 4 a 17 anos estão fora da escola. Matrícula é obrigatória por lei. E, mesmo assim, não há escola, não há condição de acesso, não há condição socioeconômica da família de manter seus filhos da creche ao ensino médio. Isto preocupa o conjunto da sociedade? Me parece que não. Há 2 milhões e 700 mil menores de 18 anos em trabalho infantil neste país, fora da escola. Tá certo? Ou combinando escola e condição degradante de trabalho, porque não há lei que proteja o trabalho infantil, há lei contra ele. Mas, uma vez que a criança é lançada neste buraco, não há o que fazer. Tá certo? É tudo no submundo, não é? Então, como é que nós vamos lidar com estas questões? Nosso ilustre ministro da Educação pediu vídeos de crianças cantando o hino nacional e louvando o slogan do presidente eleito. Que vídeos estão aparecendo? Vídeo de escola degradada, 30% delas sem internet, tá certo? Escolas alagadas, sem professores, e por aí vai, nós conhecemos tudo isso. Então, este conjunto de questões não aparece como preocupação desse segmento que defende a escola sem partido. Onde é que eles se apegam? Em exceções raras. Um vídeo de uma professora tresloucada, de um professor fora da caixinha, e vamos fazer disso o mote para generalizar e culpar todos vocês. Todas são acusadas aqui, indistintamente. Todos são acusados aqui, inclusive na universidade. Não é só cartaz na escola, né? Na minha universidade, isso está acontecendo nesse momento, não é? O que mais não diz o projeto Escola Sem Partido, dentro dos 6 pontos que apareceu aqui? Alunos gravem as aulas dos seus professores. Alunos façam denúncia anônima. Eles não podem fazer política. O que é política? Agnes Herle nos diz.
Tá certo? Hannah Arendt nos diz, Aristóteles nos diz, a política é condição essencial do ser humano, da natureza humana. Nós somos seres políticos porque nos posicionamos, porque encaramos o mundo de um determinado jeito, de uma determinada maneira. Então, veja, este conjunto de questões não aparece nesta discussão. Ela é moral, ela é ideológica, ela quer transformar a escola num lugar esvaziado da ciência. O que é a ciência senão a problematização? O que é a ciência senão o questionamento? O que é a ciência senão o confronto, tá certo? De múltiplas ideias. Ora, lugar da família na formação nunca foi disputado pela escola. A formação moral, a formação religiosa, os valores que assentam a base da nossa sociedade não estão em discussão ao longo deste período que diz que ideologicamente a escola desandou. Nunca buscamos isso. Eu sou formadora de professores há 20 anos, tá certo? Né? Eu já andei esse país de norte a sul, discutindo formação de professor, discutindo estágio na escola. Não é? O que é que isso tudo, tá certo? Não é? Como é que isso tudo acontece ao longo deste período? Desde a redemocratização do nosso país, quando saímos de uma ditadura cerceadora, repressora, punitiva, não é? Tudo isso. Então, nós estamos reivindicando, não é, o direito, a liberdade de que a escola cumpra o seu papel, que desde o século XVIII, quando ela surge na França, ela tem historicamente ocupado. Qual é este papel? É lidar com o conhecimento na preparação das novas gerações para ocupar um lugar neste mundo, de modo responsável, de modo crítico, de modo a compreender o que é que nos cerca. Não é? Me avise quando eu estiver chegando. Tá bom. Então, veja, 12. Aí eu nem esqueci que eu tenho um PowerPoint aqui, né? Deixa eu ver se eu corro um pouquinho. Então, veja, como é que fica o professor nessa situação que nós estamos nos defrontando aqui no debate, não é? Como é que nós entendemos o trabalho docente e qual o significado de se trabalhar numa escola neste contexto de regressão social que eu acredito que está acontecendo? Nós estamos voltando no tempo. Nós estamos regredindo para uma época autoritária, conservadora, moralista e por aí vai. Então, veja, o trabalho do professor busca, se concentra, se baseia na autonomia e se defronta com restrições impostas pelas políticas em vigor e as relações de poder no cotidiano da escola. Nós nunca dissemos que o trabalho do professor é irrestrito, é amplo, ele faz o que ele quiser. Ele tem leis, ele tem normas, ele tem estatuto, ele tem programa curricular para cumprir, ele tem projeto pedagógico de escola, ele tem um conjunto de elementos que contextualiza o trabalho desse sujeito. Ele não é um louco pairando no espaço, tá certo? Né? Então, estas reformas educacionais têm repercutido no modo de organização da escola, né, ao longo dos últimos anos, crescentemente reestruturando e cerceando o trabalho do professor. Quer um exemplo claro? Todo mundo aqui conhece a escola com apostila. A escola com apostila, ela mina a possibilidade de desenvolvimento do trabalho docente na sala de aula. Alguém pensa por mim, escreve e eu reproduzo. Autores internacionais renomados consideram isso como um processo de colonização, entre aspas, do trabalho docente. O que é a colonização? A gente viveu a colonização portuguesa. Nós conhecemos exemplos históricos em outros lugares. O externo vem, ocupa, impõe o seu modo de funcionamento e a colônia cumpre. Ela segue a regra. O trabalho docente vem sendo tratado desta maneira. Ele vem sendo esvaziado de modo a que o professor perca a possibilidade, não é, de desenvolver esse trabalho.
As políticas de destruição da escola, da base concreta do meu lugar de trabalho, do material didático, da condição de salário, da jornada de trabalho, da ausência de concursos, todos são elementos que têm, ao longo do tempo, não é, remado contra o trabalho do professor. Então, veja, como é que nós vamos lidar com tudo isso dentro de uma situação em que o projeto Escola Sem Partido ignora todas essas questões? Isso não existe, e nós vamos focar, então, não é, nisto que a gente estava destacando aqui, ideologia. Né? Fala-se muito contra a questão, né, da presença de um marxismo cultural que toma conta das nossas escolas. O que é esse marxismo cultural? Não é? Eles não conseguem sequer definir o que é o marxismo cultural que assola as nossas escolas. Não é? Então, é como se o professor fosse um ser vazio. O professor não tivesse posicionamento, ele comprasse aquilo que dizem que é o que ele deve fazer na sala de aula durante a sua formação. Né? Então, eu acho que tem um conjunto de marcas que esta escola sem partido carrega. Né? Então, é um atentado à democracia, é um atentado à educação no seu sentido mais amplo. Ela significa a institucionalização do pensamento único, da censura. Ela é a escola de um partido ideológico. Esta é a grande questão desta proposta. Ela tem uma camisa, ela tem um partido. Tá certo? Não é? Embora ela dilua isso, não é? Por quê? Porque ela está sentada numa única visão de mundo. Não é? A escola é vista como uma ameaça às posições fundamentalistas. Ora, esta é a situação, não é, dos grupos fundamentalistas que defendem o Alcorão fazendo barbaridades no mundo islâmico. Esta é a posição de grupos fundamentalistas em lugares onde você tem outras crenças, como é Israel. Não é? Então, a escola laica, pública, democrática, ela se torna uma ameaça quando a visão de mundo está sustentada nesta concepção fundamentalista. E, acima de tudo, e aí eu acho que é um ponto terrível, a proposta da escola sem partido propõe a criminalização do conhecimento e o combate do pensamento, que eles chamam de gramsciano, não é? De marxismo cultural. Ora, a criminalização do conhecimento é algo gravíssimo. Como é que é possível reivindicar que, dentro da sala de aula, eu trate a teoria da evolução e a teoria criacionista em igualdade de condições? Uma está no âmbito da família, da religião, e ninguém está contestando isso. Meu filho pode ser iniciado dentro de um pressuposto religioso que tem o criacionismo como base. Mas, como professora de ciências, de biologia, de geografia, de história, como é que eu posso assumir o criacionismo em igualdade de condições, tá certo, né? Com uma compreensão mais científica, ou científica, tire o mais, por favor, né? Com uma concepção científica de tudo isso que acontece desde que o homem está neste planeta. Né? Bom, por que brigar contra a escola sem partido? Em primeiro lugar, defender a democracia. A democracia com os pressupostos que estão lá na nossa Constituição. Defender a liberdade de pensamento. A escola laica e democrática. A defesa da ciência. O combate à censura e a ressignificação do trabalho docente. O que a escola pode fazer pelos nossos alunos? Quanto tempo? 5, tá? O que a escola pode fazer pelos nossos alunos? Então, há uma série de elementos que podem ser discutidos, né, desenvolvidos no percurso formativo, né, que são os hábitos de pensamento, o respeito, compreensão das rotinas, ser autônomo, crítico, respeitoso ao diálogo, questionamento, compreender o mundo, enfim. Mas aí eu queria gastar esses minutinhos finais conversando um pouquinho com vocês, ou melhor, trazendo para vocês o pensamento de um romancista português,
que em 2012, quando Portugal estava sob a hegemonia dos ditames, das normas, não é, da União Europeia, e numa situação de extremo desgaste econômico, a situação estava muito terrível ali, não é? Walter Ugumãe, este escritor, publica este texto, tá certo? Lá em Portugal. Ele está disponível na internet, vocês podem encontrá-lo na íntegra, não cabia inteiro. Eu selecionei uns pedacinhos, uns excertos, para nos ajudar a pensar o que ele nos traz. E ele nos diz, a escola, como mundo completo, poderia ser esse lugar perfeito de liberdade intelectual, liberdade superior, onde cada indivíduo se vota a encontrar o seu mais genuíno e honesto caminho. Os professores são quem ainda pode, por delicado e precioso ofício, tornar-se o caminho das pedras. Está no português de Portugal, então vai ter umas palavrinhas estranhas, né? Os alunos nascem diante dos professores, surgem de dentro de si mesmos, a partir do entusiasmo e das palavras dos professores que os transformam em melhores versões. Acho que eu vou sentar aqui que eu ganho mais, né? Dá-me pensar isso agora, por que ele está escrevendo esse artigo, né? Porque me ando a convencer de que temos um governo que odeia o seu próprio povo. E porque me parece que perseguir e tomar os professores como uma agente é destruir a nossa própria casa. Massacrá-los é como pedir que não sejam capazes de cuidar da maravilha que é a meninice dos nossos miúdos. O que é pior do que se nos arrancarem as telhas da casa, é pior do que perder a casa. Estragar os professores e as escolas, que são fundamentais para melhorarem os nossos miúdos, é o fim do mundo. As escolas não podem ser transformadas em lugares de guerra. Os professores não podem ser reduzidos a burocratas. Um país que não se ocupa com a delicada tarefa de educar não serve para nada. Está a suicidar-se. Odeia e odeia-se. Ou seja, é com as palavras do Walter Ugumãe que eu termino essa conversa nessa primeira fase, né, do debate de hoje, dizendo a vocês o quão importante é o professor, é a professora, é o trabalho dos professores, é o respeito ao trabalho dos professores, a integridade, tá certo, não é? A questão dos princípios que orientam a ética profissional que nos orienta. Não somos um bando de gente sem ética em sala de aula fazendo chacrinha. Muito obrigada. Nós vamos passar para a segunda parte do nosso debate, com a participação dos presentes. Eu vou chamar a colega Selma, que é a nossa coordenadora de formação sindical e comunicação, que não esteve presente nessa primeira parte, porque tinha um compromisso familiar, mas já está aqui conosco. Selma, é tudo contigo. Boa tarde, colegas. Felizmente, eu consegui chegar a tempo de ouvir as nossas duas convidadas. Realmente, para nós, né, do Simprosme, poder debater esse tema e trazendo os dois posicionamentos era um desejo grande que a gente realiza hoje. Como já foi comentado, né, infelizmente, talvez, nem com todo aquele público que a gente gostaria para enriquecer o debate. Mas nós que estamos aqui, com certeza, fomos movidos a vir até aqui porque o assunto nos interessa. E porque o assunto faz com que nós tenhamos vontade de debater e, como a gente tem dito nas nossas falas, divulgando a plenária que a gente fez essa semana, qualificar a nossa argumentação. Porque o debate está posto, independente desse projeto ser aprovado ou não ser aprovado, é um debate posto, a realidade está nos mostrando isso pelo que a gente já vê acontecendo, né, nas escolas. Então, acho que é uma oportunidade boa desse público que está aqui poder se dirigir às nossas duas convidadas também para aumentar essa possibilidade de argumentação. Nós, então, como a Marta já tinha anunciado antes, né, pensamos em 5 perguntas para cada convidada, para manter essa questão, inclusive, da equidade, digamos assim, do espaço, né, para debater o assunto.
a pessoa faz a sua pergunta e a pessoa a quem ela foi interessada tem 3 minutos para responder, para que a gente possa dar continuidade ao nosso debate. Então, o microfone está aberto para quem queira se manifestar e fazer seu questionamento. Boa tarde a todos. Meu nome é Oscar de Oliveira Ramos Neto, eu sou capitão da Reserva do Exército, sou formado em Letras, Português e Inglês pela Faculdade Imaculada Conceição e tenho só um questionamento em relação à escola e a maneira como a escola deve se portar perante os alunos. Nós temos visto, eu acho que todo mundo tem conhecimento, de escolas que são mantidas pelo movimento do Sem Terra, onde as crianças aprendem a cantar a Internacional Socialista e gritos de guerra contra a opressão, contra a democracia, porque eles querem outra coisa que não é democracia. Comunismo, até hoje, no mundo inteiro, não foi democracia. Tem mais mortes no regime comunista do que no nazismo. E muitas pessoas acusaram o regime que vigeu no Brasil de 64 a 85 como algo muito parecido. E nós temos agora uma proposta do governo federal que solicita às escolas que os alunos cantem o hino nacional. Eu acredito que o nosso ministro foi muito infeliz quando falou de modo peremptório, dizendo que deveriam cantar o hino. Cantar o hino é um direito meu como cidadão brasileiro. Eu tenho tratado isso assim desde que eu me conheço como professor. E eu queria a opinião das senhoras. Especificamente de uma delas ou das duas? Muito obrigada por ter tratado desse tema. Eu tinha colocado na apresentação, mas não consegui abordar. Infelizmente, o ministro da Educação foi muito infeliz quando ele encaminhou uma carta que ele recomendou que lesse, recomendou que cantasse o hino, que filmasse as crianças e ainda, para piorar tudo, ele usou o slogan do partido. O Escola Sem Partido se manifestou, inclusive, nas redes sociais contra, fez uma nota de repúdio à atitude do ministro, porque o Escola Sem Partido, eu vou repetir mais uma vez, ele não é o Escola da direita ou o Escola da esquerda, é o Escola Sem Partido. E no momento em que o ministro usou o slogan de campanha do candidato Jair Bolsonaro, que foi o que ele usou, ele incorreu em erro. Ele jamais poderia ter usado um slogan de campanha, seja de qual candidato for. Quanto a cantar o hino, essa foi uma lei assinada quando o senhor Haddad era secretário da Educação. Essa lei já existia de execução do hino nacional na escola uma vez por semana e não era cumprida. Então, o ministro não inventou, ele apenas pediu que se cumprisse a lei, mas de forma errada. Ele pediu que filmasse as crianças sem autorização dos pais, o que nós, professores, sabemos que não pode ser feito, jamais pode filmar um aluno sem autorização dos pais, e também jamais pode usar o slogan de campanha. Então, que fique bem claro que o Escola Sem Partido também foi contra isso, lançou uma nota de repúdio, e ainda bem que o ministro reconheceu o erro e voltou atrás. Oscar, a sua pergunta me permite pensar em várias coisas, né, a respeito desse nosso ministro da Educação. Ele disse recentemente que brasileiro é canibal, porque rouba coisas em hotel e em avião, atribuindo à escola o papel de corrigir isso. Eu acho que o pessoal da Escola Sem Partido precisaria ter criticado o ministro e dizer: isso é função da família. Isso é função da família. Como é que eu oriento o meu filho a não ser um ladrão? Tá certo? Ele generalizou para a população brasileira. Somos quantos milhões mesmo de pessoas? Como que um sujeito, tá certo? Não vou nem chamar mais de ministro, porque eu acho que ele não merece estar neste lugar,
trata assim a população do país onde ele acabou de assumir a educação, a responsabilidade da educação. Ele informa no seu currículo Lattes, para quem não é do ensino superior, nós temos uma plataforma que eu não sei se todos conhecem, vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, onde somos obrigados a registrar a nossa vida profissional todinha. Se vocês quiserem saber da minha, acessa, plataforma Lattes, Maria Isabel de Almeida, está lá tudo que eu já fiz até hoje. Ele disse que ele foi professor de uma universidade federal no Rio de Janeiro. Está lá, com data de início, de período em que trabalhou. Imediatamente, o reitor da universidade disse, esse cidadão nunca trabalhou aqui. O currículo Lattes dele diz que ele publicou o livro em autoria com um francês, um pesquisador francês, cujo nome me falha a memória agora, morto no século XIX. É autor junto com ele, 2 autores, tá certo? Então, esta pessoa que mente descaradamente, esta pessoa que falseia o seu próprio currículo, que tem a audácia de dizer isso para a nossa população, vocês são canibais, vem a público pedir que a escola seja filmada cantando um hino. Como é que eu amo o meu país? Como eu respeito o meu país? Oscar, você como membro do Exército deve saber muito bem. Eu amo o meu país como o meu país me trata. É aí que eu desenvolvo uma relação de respeito, de consideração, disposto a dar minha vida por ele. Não quando ele me reprime, quando ele mente, quando ele não cumpre com as funções de Estado que devem ser cumpridas. O que este ministro nos disse sobre os problemas da educação nos próximos 4 anos até hoje? 2 meses completos de governo. Nada. Próxima pergunta, pessoa escrita. Eu já te inscrevo, só um momento. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só para esclarecer essa questão. Foi passadas as regras do debate desde o começo. Eu cheguei no momento que a Marta estava passando, né? Quando eu passei as questões, eu também passei, que eram 3 minutos para a resposta. Agora, como que as pessoas que vão atender a resposta, aí o tempo delas, elas colocam. Nós não vamos voltar à pergunta para seguir as regras do debate, senão a gente extrapola o tempo e a gente não... Exato. Foi o que eu estou tentando explicar aqui, está seguindo as regras do debate, conforme elas foram apresentadas desde o começo, como o sindicato organizou para debater, especialmente com a classe dos professores. À vontade. Se me for permitido, eu gostaria de responder um pouco a pergunta que ele fez. Eu vou te dar 1 minuto e meio, que é o minuto da pergunta. Falando no 1 minuto e meio e encaminhando a pergunta, tá ok. Tu tens 1 minuto e meio para encaminhar um questionamento para a mesa. Eu vou primeiro encaminhar direto a pergunta para a mesa e depois eu tento responder a ele, se for permitido o tempo. Tu tens 1 minuto e meio. Tá. Assim, a única coisa que eu realmente quero saber. O Escola Sem Partido propõe punir os professores como? Por quê? De tudo isso que tu apresentou, tu só apresentou os deveres e, portanto, as punições. Está implícito, atrás do Escola Sem Partido, uma punição para os professores, caso a gente viole algum momento a lei. E eu vou te dizer, sinceramente, eu sou professora de arte do sistema municipal e eu tenho medo hoje em dia. Eu tenho medo de falar. Eu tenho medo de me expressar. Eu fico cuidando cada coisinha que eu vou dizer, porque algum aluno pode me filmar, eu ser processada, eu ser colocada à disposição por conta dessa história de Escola Sem Partido. Violaram o meu direito de cátedra livre. E é assim que eu me sinto. E eu não aceito.
Aí, para o senhor. 30 segundos. Respondendo. O senhor falou do socialismo e tudo mais. Só que o senhor esquece que o capitalismo financia ditaduras há muito tempo, guerras há muito tempo, e provavelmente já matou mais gente em guerras do que os regimes socialistas que houveram no mundo. O capitalismo está há muito tempo no mundo matando gente em guerras em função de dinheiro, de coisas econômicas. Concluindo. E me negue se o senhor for capaz. Marta, eu só preciso de alguém me ajudar a inscrever o que o pessoal está falando. Aqui tem... Só um pouquinho. Pessoal, não, aqui, só um pouquinho. O Simprosme promoveu um debate em que ele convidou 2 pessoas para debater com a área da educação o Escola Sem Partido. Desde o começo, a regra está bem clara, foi estipuladas as regras e nós vamos segui-las até o final. Foi assim que a coordenação do sindicato organizou e é assim que nós vamos seguir até o final. Professora Maria Isabel agora começa respondendo, a gente vai revezando a ordem para... Você dirigiu a mim também a questão? As 2. Eu faço da sua pergunta a minha também. Não é? Como é que se punirá os professores? E eu assumo com você o estado de insegurança que você se encontra, certo? Acaba de acontecer algo, uma semana de aula na minha faculdade. A mesma coisa, tá certo? Né? Isso está se tornando uma bola de neve. O professor ou a professora entra na sala de aula sem nenhuma possibilidade de estar tranquilo, querendo resolver as questões pautadas para aquela aula, seja de 45 minutos, seja de 3 horas e meia, como é na minha faculdade. Não é? Então, isto é a deformação do significado do exercício da docência. Nós estamos deturpando isso. E isto tem a ver com a fala do Trump Jr., que eu não sei se vocês viram na internet a semana passada. Ele fala a mesma coisa que o Escola Sem Partido fala. Nem autoria nós conseguimos ter nesse país quando queremos reprimir e cercear a democracia. A gente precisa copiar do modelo de fora. Tá certo? O Escola Sem Partido é a cópia deste movimento retrógrado que o governo, não é, de Trump representa nos Estados Unidos. A fala do filho dele foi exemplar nesse sentido. Né? Muito obrigada. Eu vou responder primeiro a tua pergunta quanto às punições. Tá? No site, a proposta, o projeto de lei está disponível. Eu não tenho tempo, infelizmente, de ler ele todo aqui, mas está disponível no site. Eu sugiro que vocês vão até lá. Eu sou professora como vocês. Eu sei como a gente se sente ameaçado na sala de aula por aluno que desrespeita professor. Eu já fui desrespeitada em sala de aula, aluno já me agrediu e a prefeitura já me chamou para responder processo administrativo quando eu fui agredida. E eu sei exatamente o que o professor passa na sala de aula. Eu me compadeço da tua dor, porque a tua dor é a minha dor. Mas a gente precisa dizer a verdade aqui. O projeto de lei Escola Sem Partido apenas propõe a fixação do cartaz com o direito dos alunos. Em momento algum, a punição para professor, indicação de que grave aluno na sala de aula, de que grave professor. Isso são mentiras que estão sendo contadas e eu gostaria que essas acusações que estão sendo feitas, dizendo que é uma repetição de discurso de Trump e que o projeto de lei Escola Sem Partido manda gravar em sala de aula, que se apresente provas aqui. Porque eu em nenhum momento falei alguma coisa que eu não apresentasse na lei para os senhores o que eu estava dizendo. Eu falei, eu provei. Eu gostaria que quando se acusasse o projeto de colocar punição, de copiar o Trump, que se apresentasse aqui as provas e não se fizesse acusações ao Léo. Porque isso é leviano. Isto é leviano. Acusar alguém
e não provar a acusação é leviano. Por lei, todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. E se houver alguém aqui nesta sala que prove que em alguma linha do projeto Escola Sem Partido tem alguma punição para o professor, se alguém me mostrar essa punição, eu passo a ser oposição ao projeto. Porque eu jamais poderia concordar com um projeto que coloca os meus colegas como criminosos. E eu não vou admitir que se façam acusações levianas. E o último ponto, eu gostaria que parasse de se usar aqui nesse debate a argumentação ad hominem e que a gente se detivesse aos questionamentos que estão sendo feitos. As pessoas estão perguntando para a gente que cor são as laranjas, estão respondendo que a bola é redonda. Isso não é um debate de ideias. Marta, próxima inscrita, porque eu não... Eloy. Eu pedi só que a inscrição seja feita com a Marta, porque cuidar o tempo, mediar e inscrever aqui estava um pouquinho... Eloy, pode passar aqui. Boa noite, boa tarde. É com uma grande satisfação que eu venho aqui, um momento emocionante da vida da gente que foi educado por esses professores, por as pessoas que... Eu tenho 50 anos de idade e quero dizer para vocês que eu sou filho do Silvano Irigaray, que foi voluntário para a Segunda Guerra Mundial. Como a professora falou ali, a gente tem que ter um discernimento, para entender as coisas. E eu acho que muito esse debate vem a crescer, para que as pessoas não distorçam as coisas. Eu tenho que lhe fazer um questionamento, mas antes eu quero me apresentar. Eu sou advogado e pós-graduado em Ciências Penais, e esse questionamento que vem levantando aqui, eu não posso deixar de te perguntar, porque eu, quando estudei, me lembro dos meus professores, que eu cantava o hino, eu tinha bandeira, eu tinha um respeito enorme. Eu vejo tudo isso que foi colocado aqui, essa inversão de valores que me dói quando eu vejo um professor que vem ali e é agredido. Mas isso faz parte de um plano, de um governo que abandonou os professores. Os professores, como tu diz, os professores que dão a vida, que vão ali, que têm um salário parcelado, que tem essa montoeira de coisa, que não são valorizados. Mas essa inversão de valores, essa educação, sim. O meu trabalho... concluído. O meu trabalho, eu vou pedir uma excusa. Não, nós vamos respeitar as regras do debate, o meu trabalho, eu trabalhei, professora, só um pouquinho. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu preciso fazer uma introdução dessa pergunta. Eu trabalhei na formação de advogado as crianças e adolescentes nos acampamentos sem terra. Só um pouquinho. Nos acampamentos sem terra. Eu preciso lhe interromper, porque senão eu vou ter que voltar e dar mais um minuto para todo mundo que falou. Existem regras no nosso debate. Mas é que eu quero te dizer que isso eu foi quero colocado... lhe dizer que nós organizamos um debate com regras que vêm sendo respeitadas. Então, eu gostaria que o senhor usou mais de 1 minuto e meio e o senhor não realizou sua pergunta. Então, a minha pergunta é por quê? O seu tempo esgotou, com licença. Não, o seu tempo foi esgotado. Que as crianças e os adolescentes têm como uns acampamentos sem terra... Não, só um pouquinho. A sua pergunta não foi realizada. É um debate, o sindicato foi muito claro com o tempo, gente. A gente precisa obedecer. Por favor. Pessoal, assim, vamos retomar aqui o objetivo desse debate. Nós estamos aqui para discutir um projeto de lei, Escola Sem Partido. Trouxemos 2 pessoas que viajaram para estar aqui conosco hoje. Professora Maria Isabel veio de São Paulo para estar aqui conosco. Professora Paula Marisa veio de Canoas para estar aqui conosco. Nós precisamos ter um mínimo de organização e seguir o que foi colocado pelo sindicato como norma. Porque quem organizou esse debate foi o Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria, abrindo para um debate democrático no qual a gente estabeleceu regras.
Portanto, a pergunta não foi realizada, eu não passarei o microfone para as colegas e eu passo para a próxima pessoa inscrita. Professora Helenise, por favor. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a ex-diretora da Faculdade de Educação, professora da pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria. Com muita alegria, hoje a gente recebe, né, as colegas aqui, também representando a atual direção do Centro de Educação. A minha questão que eu trago aqui não é uma questão propriamente dita, mas é um pedido. Um pedido para que todos nós não percamos a oportunidade histórica de nos unirmos, independente do partido que esteja hoje no país, na valorização do docente. Do docente da escola pública, do docente da escola particular, daquele que labuta. E hoje eu tive um depoimento marcante de uma colega com 60 anos que olhou para os meus olhos e disse: professor, eu não vou largar a docência, porque enquanto eu estiver na sala de aula, eu senti o brilho dos olhos dos meus alunos, eu não vou largar. Com todo respeito, por favor, eu estava agora conversando com a minha colega, também minha orientadora, qual seria a melhor estratégia para trazer hoje, abordar a questão. 30 eu acho que nós segundos. estamos perdendo o foco e a oportunidade de aproveitar de ambas a experiência de nós criarmos, sim, um projeto, e isso eu falei na Câmara dos Vereadores. Pergunta, professora. Valorização da escola pública. Nós estamos perdendo foco. Nós estamos olhando para um detalhe que pode cair para perseguição, que Um pode minuto e cair meio, professora. para muitas coisas que vão destruir o nosso Professora, país. 1 minuto e meio. Então, nesse sentido, eu peço para ambas que voltamos o olhar na discussão para criarmos estratégias. Quais são as estratégias de valorização da escola pública? Essa é a minha pergunta. Ok. Eu, vindo uma pergunta direcionada para resgatar o nosso tema, eu gostaria de propor que as nossas duas companheiras de mesa respondessem, porque eu acho que agora sim a gente reamarra o foco da nossa discussão e ela concluiu nos 10 segundos seguintes. Pode ser assim? Claro. Professora... É pelo tempo de 3 minutos. Sobre a valorização do professor, muito obrigada por ter feito essa pergunta. Repito, eu sou professora, assim como vocês. Eu sei dos perrengues que se passa na sala de aula. E quando eu comecei a estudar o assunto e procurar o porquê da desvalorização do professor, qual não foi a minha surpresa ao descobrir que muitas das minhas perguntas estão respondidas quando eu aprofundo os meus estudos no método socioconstrutivista. Recomendo fortemente a leitura do livro Maquiavel Pedagogo, pois, infelizmente, em 3 minutos, eu não vou ter como falar para vocês tudo o que eu preciso falar. Nós vivemos numa época de uma pedagogia que é embasada na pedagogia do oprimido. Ora, caros colegas, se nós temos um oprimido na sala de aula, quem é o opressor dessa pedagogia? O opressor somos nós, professores, que queremos impor a nossa cultura aos alunos. É isso que a pedagogia socioconstrutivista diz ao fazer a luta de classes dentro da sala de aula. Os alunos são oprimidos, eles não podem mais ser punidos. Quando um aluno desrespeita um professor em sala de aula, quantas vezes os senhores já se depararam com ter que aguentar ele dentro da sala de aula, porque ele não pode ser convidado a se retirar da sala de aula, porque ele tem que ficar dentro da sua sala de aula, não importa se ele conversa, se ele bate nos colegas, se ele te chama de palavrões. A nossa atual estrutura de ensino trata o aluno como oprimido. Pedagogia do oprimido. O aluno oprimido ao conhecimento burguês não pode receber uma punição porque não fez o tema de casa e muitas vezes, inclusive, ele não pode ser reprovado porque nós temos a progressão continuada. Quem é professor das séries iniciais sabe muito bem como isso afeta um aluno que não aprende a ler e é passado de ano em ano porque o governo precisa ter os índices de aprovação e isso prejudica o cotidiano daquele professor
professor que está dentro da sala de aula e tem que lidar, às vezes, com 4, 5 níveis de conhecimento diferentes dentro de uma turma, sem ter auxiliar, recebendo salário parcelado e ainda ouvindo toda sorte de desaforo, sem poder fazer nada. Eu achei que tinha acabado o tempo. Tu ainda tinha 30 segundos. Ok. Professora Evelise, Helenise. Helenise, acho que a sua questão ela é fundamental. Se nós não olharmos para a questão da valorização do professor, nós realmente não conseguiremos preservar o papel da escola. Não há escola sem professor. Isto é fundamental. Por onde passa a valorização dos professores? Tem 4 aspectos que, para mim, são fundantes. O primeiro, formação. Formação inicial e continuada, com dignidade, sustentada teoricamente. Tá certo? Com profundidade. É isso que vai permitir a qualidade do trabalho desse professor. Condição de trabalho. É um segundo aspecto fundamental. Nós não podemos desenvolver um bom trabalho numa escola desestruturada, numa escola que não tenha condições materiais, que não ofereça os recursos essenciais para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Nós precisamos de salário digno e de concurso na escola pública. A escola pública não é lugar de compadrio, não é lugar de quem indica, não é lugar de manobrar com o professor substituto, porque é isso que os coordenadores, governadores, secretários fazem. Um professor substituto é instável, um professor substituto é vulnerável, ele não cria raiz na escola, ele não consegue dar continuidade ao seu trabalho, porque do ano que vem ele vai para outra escola, na escola é diferente e por aí o trabalho se esvai. E é preciso respeito ao trabalho do professor. Isso é fundamental. Respeito do ponto de vista de ação profissional. Ele é um profissional. Eu não boto mordaça em médico. Eu não coordeno o trabalho do médico dizendo o que ele pode e o que ele não pode fazer. Ele está habilitado para exercer a medicina. O professor está habilitado pelas normas instituídas neste país, em todos os níveis, para exercer o seu trabalho. Ele tem que ser respeitado nisso. Qual é o papel da escola? A escola é o lugar de socialização das nossas crianças e jovens. Isso é essencial. É ali que se constrói a identidade desses sujeitos. Para a construção da identidade acontecer, ele tem que viver com o diferente, com o diverso, com o múltiplo, na cor, na religião, na ideologia, em todos os aspectos da vida. Na família, como é a educação dentro de casa que está sendo proposta, isto não acontece. Então, esta convivência com o diferente é essencial dentro da escola para a qual o professor é necessário. Professora Valesca. Boa noite a todos e todas. Eu sou também colega da professora Helenise, ligada à pós-graduação, e aqui representando a SEDUFISM, o sindicato. Eu, ouvindo a Paula, fiquei bastante preocupada em fazer uma autocrítica da nossa formação na universidade. Cláudio, é urgente. Tá? Porque as leituras que as pessoas estão fazendo da teoria histórico-crítica, Vygotsky, é absolutamente apavorante. E aí, professora, realmente está faltando formação. Está faltando formação nas escolas, está faltando formação entre os professores, está faltando baixar mais a cabeça. E fiquei bastante preocupada, porque a gente vai estar formando uma geração de professores novos, perversos, que querem punir não só os pais, mas as crianças. A função da escola não é essa, professora. A função da escola é educar, é ampliar os horizontes. 30 segundos. E não punir.
Então, eu queria perguntar para vocês, eu tenho trabalhado bastante também com a formação dentro das escolas, na questão de ampliação de repertórios. Tu já falaste na questão da formação, mas eu tenho uma preocupação muito grande com, em primeiro lugar, o que está acontecendo com os professores jovens que estão saindo, né, das faculdades e estão se formando somente nas redes sociais com fake news. Tá? Então, eu queria que vocês também pudessem comentar, já que a Paula também tem essa trajetória grande, né, como uma pessoa que tem... como trabalhar com a questão das mídias e das redes também. Tá? Eu também tenho trabalhado nessa perspectiva e estou bastante preocupada com isso, porque isso tem sido, inclusive, o acaloramento dos debates, que a gente não consegue traçar bons debates. Na inversão de ordem, então, começamos com a professora Maria Isabel. Valesca, obrigada pela pergunta. Eu acho que ela é importantíssima. Na nossa geração, nós ainda líamos livros quando fazíamos o nosso curso de formação. Depois, a gente passou a ter pasta no Xerox com capítulo de livro. Eu sempre botava junto o xerox da capa do livro e do índice, na esperança de que, além de ler o capítulo que eu estava mandando, ele também se interessasse pelo outro e pudesse ler. Hoje, não se lê o livro, não se lê o capítulo e se forma nas redes sociais. Isto é uma temeridade. Isto é um problema seríssimo. A base teórica é fundante do nosso trabalho. Você acerta também, Valesca, quando você diz, não é, a deturpação na compreensão de autores fundantes do processo de ação na educação. Não é? Então, quando eu inverto, quando eu envieso a leitura do autor, eu o faço por uma lente que não é a da compreensão do conhecimento, mas é a lente da ideologia. E esta ideologia enviesa, essa ideologia me tira do rumo, não é? Nós fizemos em São Paulo, só um relato muito rapidinho, lá na Faculdade de Educação, uma pesquisa com egressos de 5 anos de formados. Nosso universo era 4.600 alunos das licenciaturas. Para onde foram e quais as dificuldades? As respostas, nós fomos, né, questionados, refinando, fizemos 60 entrevistas. As respostas desses meninos são assustadoras. A maior parte não quer ficar na escola pública. Nós estamos falando de uma das melhores universidades do país. Gasta esse dinheiro para formar essas pessoas e essas pessoas não querem ir para a escola pública. Por quê? Porque a degradação da condição da escola pública está tão grande, não é? A desvalorização social da profissão é tão gritante. E agora, eu não estou dando aula, eu me aposentei em abril, não é? Estou só na pós-graduação, mas eu estou conversando com colegas, o que está acontecendo nesse início de ano letivo, não é? Os meninos estão manifestando cada vez menos interesse em seguir a carreira. É apenas um seguro-desemprego que eu guardo no bolsinho da camisa, esperando nunca usar um diploma de licenciatura. Como ser professor, como disse a nossa colega que começou o debate aqui, tá certo? Como ser professor diante das ameaças e da possibilidade de uma guilhotina no pescoço, certo? Então, a situação é muito preocupante. Por favor, não quero ser cortada de novo. Mais uma vez, muito obrigada pela tua pergunta, mas eu achei injusto me acusar de não ter base teórica, sendo que eu comecei a resposta da minha pergunta fazendo a indicação de um livro e citando outro, que é Pedagogia do Oprimido. Ainda poderia citar Pedagogia da Autonomia, Trivium, Quadrivium, Professor Não é Educador e tantas outras literaturas. A minha formação não é de internet. Eu tenho muito orgulho da minha biblioteca, recomendo que as pessoas leiam. Então, assim, eu achei injusto. Não é porque eu tenho um canal no YouTube que eu não leio 5 livros por mês, o que é uma média muito maior do que qualquer brasileiro.
Por favor, não sejam injustos comigo. Quanto ao papel da escola que foi colocado aqui, a gente precisa definir a diferença entre educação e instrução. Educação envolve valores morais. Educação é dada pela família. Professor não é educador. Lembra? Livro não é formação de internet que eu estou dizendo aqui. E o papel da escola não é o papel de socialização, essencialmente. O papel da escola é um papel de instrução. Quem vai para a escola vai socializar, sim, como uma consequência de ter uma turma de pessoas da mesma idade. Mas isso é uma consequência e não o papel fundante da escola. Isso é o papel fundante de um clube. As pessoas vão num clube para socializar. Na escola, as pessoas vão para aprender português, matemática, ciências, história, etc., anyway, seja lá qual seja a matéria. E a função da escola não é punir. Eu compreendo, gente. A função da escola realmente não é punir. A função da escola é instruir. Mas o que eu vou fazer quando, por exemplo, um professor, que a gente vê vários casos aí de professores que são agredidos a socos. No meu município, aconteceu o caso de uma professora que, quando o aluno chegou atrasado, depois do horário, ela fechou a porta da sala, não deixou o aluno entrar. A mãe do aluno pegou a professora e arrastou ela pelos cabelos até a sala da secretaria. E o que aconteceu com esse aluno? Nada. A professora foi trocada de escola. Porque o aluno é um oprimido, a pedagogia do oprimido. É por isso, sim. O que Paulo Freire quer dizer quando ele diz que ninguém educa ninguém? O papel do professor não é educar os alunos? Ninguém educa ninguém? Os homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo. Estou fazendo a citação de um livro, não é internet de novo. Se ninguém educa ninguém, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Para que gastar dinheiro com o professor? É só largar as crianças no pátio? Ali nós temos eles se educando entre si, mediatizados pelo mundo. A figura do professor foi degradada, sim, quando o aluno passou a ser tratado como um oprimido que não pode sofrer nenhuma sanção pelos seus atos. Um aluno que bate no professor, um aluno que não faz tema de casa, um aluno que agride os seus colegas, tem que sofrer alguma sanção. Deu meu tempo. No banheiro do Centro de Educação e tinha sobre o vaso, fixado na parede, um papel dizendo assim como o aluno deveria utilizar aquele objeto. Por favor, aluno, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Me fez lembrar, eu trabalho com literatura, que quando a memória dos homens vai se apagando, eles têm a necessidade de escrever. Isso é o que embasa, é o que dá início ao que nós chamamos de história, a escrita. E eu fico pensando, a professora Paula trouxe escrito as questões colocadas, relembrando, assim como vocês lá no Centro de Educação, relembram como utilizar um vaso sanitário? Relembrando a questão dos professores. Quando eu fui ao banheiro, não fiquei me sentindo apavorada que se eu não fizesse aquilo que está escrito ali, ia vir alguém, um monstro, ia me matar. Eu fiquei tranquila, porque eu conheço, eu sei que é isso. Então, eu gostaria de perguntar, nesse sentido, para a professora, para outra professora, uma questão só do seu ponto ali, quando a senhora diz de ideologia, foi o que eu li na sua questão, se quiser voltar no slide, marcas da escola. A senhora diz todas as coisas da escola sem partido que não foram contempladas no que está escrito e logo proposto, pelo que a professora Paula trouxe para nós gentilmente. Como ela foi direcionada, então eu passo... Como é mesmo o seu nome? Daniela. Daniela, eu comecei a minha fala, não sei, talvez se não estivesse atenta, eu comecei a minha fala dizendo o seguinte, que a minha questão é o que está por detrás do que está escrito. São os objetivos político-ideológicos, conservadores, reacionários, que estão por detrás deste projeto. Espera só um pouquinho, né? São estas as minhas questões. É aí que este projeto, para mim, é perigoso. É aí que ele se torna inimigo. Inimigo da democracia, inimigo da escola, inimigo dos professores. Tá certo? Então, a grande questão, para mim, é esta. Não é o que está escrito ali no projeto. Não. Tá certo? O projeto é a expressão de uma concepção de mundo, de escola, de professor, de país, de política,
tá certo? Né? Esta expressão deste movimento conservador, político, reacionário, é que, para mim, é a grande ameaça. Eu sou militante, sim, da democracia. Eu sou militante. Esta foi uma questão que nós demos uma entrevista, a gente se pegou, porque ela disse, sou militante da escola sem partido. Eu disse, eu sou militante da escola democrática, da democracia. Hã? Como é que foi, querida? O repórter virou e perguntou se eu era militante da escola sem partido. Eu falei sim. E aí ele disse, e eu sou da democracia. Eu falei, eu também. Então, né? Pois é, né? Então, eu sou militante, sim, estou me declarando militante da escola democrática, da escola laica, da escola construtivista, tá certo? Que tanta gente tem dificuldade de compreender o que significa esta vertente teórica como base para um trabalho formativo dentro da sociedade. Sou adepta das ideias de Paulo Freire. Amo Paulo Freire, uso Paulo Freire nos meus cursos, tá certo? Não é? A leitura que eu ouvi aqui de Paulo Freire é equivocada. O que é oprimido em Paulo Freire, tá certo? Não é o direito do aluno bater em professor, não é essa a questão. Paulo Freire trabalha uma concepção do que é formar um sujeito em igualdade de condição. Ele diz, oprimido é também o filho do dono do Banco Itaú. Pode ser, tá certo? Não é? Ele tem uma ideologia que o escraviza, ele tem uma ideologia que o aprisiona, tá certo? Né? Então, Paulo Freire pensa no conjunto, na totalidade do ser, que precisa se livrar dos grilhões da opressão. Pronto. Ok. A pergunta tinha sido direcionada, né? Então, vamos para a próxima inscrita. Marta, por favor. Ok, professora Luciana. O meu questionamento também é para as duas. Boa noite. Partindo da frase que a gente conhece muito bem, que contra fatos não há argumentos. O meu primeiro questionamento, vai se seguir um pouquinho, é o seguinte. Se todas as questões no qual se embasou Escola Sem Partido, elas estão embasadas ou na Constituição, ou então na Carta dos Direitos Humanos, qual é o medo da gente só colocar em ordem, só colocar em prática o que já existe na lei, o que já está determinado em lei? Não existe nada no Escola Sem Partido que não esteja fundamentado ou na Constituição ou na Carta dos Direitos Humanos. Está tudo ali, gente. Eu não sei qual é o medo de colocar isso aí. Se estão dizendo que, estão supondo que por trás disso vai acontecer alguma outra coisa, então é suposição de que vai mudar? Vocês são os professores. Vocês têm que fazer isso dar certo. Não é quem não é professor. Os alunos estão na mão de vocês, não na nossa. E outra coisa, se está dando certo, por que está essa bagunça? Por que está essa zona há tantos anos? Por que a escola está desse jeito? Por que a educação está esse horror há 16 anos? Professora Paula Marisa começa. Foi falado aqui antes que a gente não sabe explicar o que é o marxismo cultural e que a minha colega aqui na mesa tem uma visão construtivista baseada em Paulo Freire. Eu explico. O marxismo cultural é uma cultura que vê a sociedade dividida em classes. O construtivismo vê a classe dos oprimidos e a classe dos opressores. Esta é a pedagogia de Paulo Freire, onde os oprimidos são os alunos e os opressores são os professores. E Paulo Freire coloca em igualdade de condições, como a minha própria colega citou, em igualdade de condições. Se um professor está em pé de igualdade com o aluno, ele não é superior ao aluno, ele não é autoridade dentro da sala de aula, ele é igual aos alunos, ele está em condição de igualdade. E o que me surpreende
muito, é que assim, eu li o projeto, apresentei todas as cláusulas da lei, mostrei aqui, e eu não falei o que está por trás, o que eu suponho que os meus opositores acham no debate, porque eu acho isso leviano. Eu não tenho bola de cristal para saber o que está, qual é a intenção oculta, qual é a suposição. Eu gostaria que os meus adversários tivessem a honestidade de apresentar os artigos do Escola Sem Partido que ferem. Aonde está escrito aqui que eu vou punir professor? É igual a colega disse aqui, quando tem um cartaz no banheiro, jogue o lixo no lixo, vocês pensam, o que vai me acontecer se eu não jogar o papel no lixo? Quem é que vai me punir? Eu vou receber um castigo? O diretor da escola vai vir aqui me bater? Não é essa a questão. Só estamos colocando aqui o que diz a lei no projeto. E eu até hoje, em todos os debates, eu já fui até Brasília, Câmara dos Deputados, até hoje, ninguém mostrou para mim, e eu afirmo, eu sou professora como vocês. Eu sou professora como vocês. Eu quero só que me mostre qual é essa condição oculta de punição de professor, qual é essa ideologia que tem por trás. Porque quando eu iniciei a minha apresentação, eu falei que estava errado um professor que fez propaganda do Bolsonaro. Estão me acusando de tomar partido do Bolsonaro, do candidato que está na presidência. Eu condenei a atitude do ministro, ele fez errado, certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça, gente. Eu sou professora, eu jamais vou militar contra a classe dos professores. Eu não acredito que os professores tenham maldade na sala de aula. O que eu acredito, que eu sei que na minha formação, eu só recebi uma única corrente ideológica, que foi o socioconstrutivismo. Nenhuma outra corrente ideológica de pedagógica foi apresentada na faculdade. Nenhum outro autor que não seja construtivista foi apresentado para mim durante a faculdade. Eu só comecei a saber que existia outros tipos de livros quando eu saí e fui ler. Na minha faculdade, eu só vi Vygotsky, Paulo Freire, Piaget, somente autores construtivistas. Repassando. A grande questão é o texto da Escola Sem Partido, de fato, não pode trazer nenhuma proposta de punição dos professores e das professoras. Sabe que isso é inconstitucional. Não cabe a uma proposta de norma entrar no aparato jurídico do Estado e arrogar para si esse direito. Eles não sabem disso. Porém, como eu já repeti aqui várias vezes, nós não podemos ver a Escola Sem Partido pairando no tempo e no espaço, sem contexto histórico, sem momento social, sem uma trajetória política. O Estado que está aí agora nas mãos do PSL está comprovando a cada dia mais se tornar um Estado persecutório, um Estado que vai punir. Então, a norma não precisa trazer a punição. Tá certo? O ministro da Justiça vai se encarregar de fazer isso. Tá certo? Né? Então, a punição virá pelo aparelho de Estado na sua dimensão da justiça. Há um contexto histórico que articula estas coisas. Né? Então, eu acho que este é um aspecto fundamental. A pergunta foi feita, ela vai responder. Baseado numa análise político-sociológica que me parece que lhe falta, companheira, se é que assim posso te chamar. Tá? Está acabando o meu tempo, eu queria ler para vocês o finalzinho de um texto que saiu ontem, publicado na página da Amped, de uma pessoa fantástica, Carlos, um professor da UFMG e da Universidade Católica de Minas Gerais, professor Carlos Jamil Cury, a quem eu teço os maiores elogios e tenho o maior respeito. É alguém que estuda a educação em face da legislação há décadas neste país, tem uma obra sólida, respeitadíssima. Carlos Jamil Cury faz um textinho pequeno, sugiro aos colegas do Escola Sem Partido que leiam, vai lhes dar mais argumentos, fazê-los pensar em argumentos inteligentes para combater o que o Carlos Jamil Cury nos traz. O finalzinho ele diz assim:
A escola tem partido, sim. 2 pontos. Tem o partido da desconstrução dos estereótipos, dos preconceitos, das discriminações que não passaram de doutrinações presas a um passado de privilégio opostos aos direitos. Ela é, sim, um universo plural, vocacionado aos direitos da cidadania e dos direitos humanos. Eu acho que o professor Carlos Jamil nos ajuda a encerrar esse debate, na minha fala, pelo menos, de um modo, não é, com quem eu concordo integralmente. Vamos seguir a nossa plenária. Cleonice, professora Cleonice. Bom, gente, vamos respeitar o tempo das pessoas e respeitar este ambiente promovido pelo Simprosme. Obrigada. Eu estou pedindo que se respeite o espaço criado pelo Simprosme. A coordenação desse sindicato pede o respeito por ter promovido esse momento e, a meu ver, está ouvindo os posicionamentos, os questionamentos das pessoas aqui presentes. Então, em nome do meu sindicato, que propôs esse debate, eu estou pedindo respeito a esse espaço. Sim, como de todos os professores municipais. Sou parte dele. Bom, eu sou professora de História, sempre atuei na maior parte das vezes, sempre atuei na escola pública. Quando trabalhei na particular, também continuava na pública. Tenho 39 anos de escola, eu nunca trabalhei em zona. Nenhum aluno que faltasse ao respeito numa escola em que eu trabalhei, aqui em Santa Maria, e eu trabalhei 39 anos, inclusive 6 como diretora de uma escola de ensino médio, ficou assim, sem nada. Sempre se fez um trabalho pedagógico com aquele aluno, né? E muitas vezes incluía uma punição pedagógica também, né? E, inclusive, se o aluno bate, né? Se o aluno extrapolar, aí tem a justiça. E, muitas vezes, tivemos que trabalhar com o Ministério Público. Então, tudo isso não é novidade, tudo isso existe. Se a gente quer conhecer a Escola Sem Partido, não tem que ficar ali no projeto. A gente tem que ir lá no site e ver. E ver a deformação que eles podem fazer nos nossos alunos, porque eu assisti isso, enquanto diretora da minha escola, vendo um aluno tentando criminalizar a professora de Sociologia. E aí nós fomos para cima, né, conversamos com ele, fizemos ata, conversamos com a mãe, fizemos ata, conversamos com a professora, fizemos ata, fomos para a sala de aula e se desmanchou a tese dele. Então, o que eu quero perguntar é exatamente, vocês já falaram um pouco, mas eu desejo que as duas respondam novamente. Né? A Escola Sem Partido fala que é a família, os direitos da família sobre a educação. Né? A vida inteira, o que a gente chama é a família para dentro da escola, entende? Porque parece que a família cada vez mais está despreocupada com a educação, é a televisão, é o YouTube, é tudo que educa, menos a família. A gente pede a parceria da família. Então, assim, ó, qual é a diferença do papel da família enquanto instituição e da escola enquanto instituição? Ok, obrigada, Cleonice. Começamos agora pela professora Maria Isabel. Não, pela Paula. Eu? De novo? A diferença do papel da família e do papel da escola. Educar e instruir. Eu meio que inseri esse tema já. Educação envolve valores morais. Vamos para a prática da sala de aula para não ficar aqui num discurso vazio. Por exemplo, entrou-se num debate muito acalorado algum tempo atrás a respeito da ideologia de gênero, que é baseada no livro Teoria de Gênero, da Judith Butler, mais um livro para não me acusarem de dizer que eu estou na internet, também Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, li os dois. Essa teoria diz que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Mais especificamente citando o Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Inclusive, foi questão do Enem há pouco tempo atrás. Se a minha família é uma família evangélica que prega que homens nascem homens e mulheres nascem mulheres, eu, como professora, não posso dizer para um aluno meu que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher e cobrar que ele faça um trabalho explicando como são construídas as diferenças entre os sexos biológicos.
Agora, eu acho que eu fui bem prática, eu mostrei o dia a dia. Eu não posso obrigar o meu aluno a fazer um trabalho mostrando que as mulheres não nascem mulheres, mas que as condições sociais tornam elas mulheres, quando em casa ele tem essa crença. Até porque, sinceramente, vamos combinar que dentro dos conteúdos que nós temos que trabalhar na escola, esse conteúdo não está contemplado. Tentaram inserir e, através de várias discussões democráticas, os pais retiraram isso da escola. Porque o que nós vemos hoje é cada vez os nossos índices de educação decaindo no exame PISA, porque os nossos alunos não sabem ler e escrever. E num país de analfabetos, nós estamos preocupados com educação sexual? Não parece meio confuso isso? As crianças não sabem ler, não sabem escrever, não sabem fazer conta, e nós estamos debatendo se nasce homem, se nasce mulher, como é que coloca a camisinha, vamos levar aqui um pênis de borracha para ensinar as crianças a colocar camisinha na escola. Infelizmente, isso foi visto diversas vezes. Eu fui expulsa de uma escola porque obrigaram que eu levasse os meus alunos para uma palestra que ia ser dada por uma pessoa que não era professor. Ele não tinha formação nenhuma para falar sobre sexualidade com os alunos. E eu seria obrigada a levar os meus alunos. Eu perguntei para a diretora, eu posso dar aula de educação física enquanto acontece essa palestra? Não, você é obrigada a levar os seus alunos para a aula de educação sexual com o Beltrano. Qual é a formação do Beltrano? Nenhuma. Então, vocês têm que colocar num bilhete escrito, neste dia haverá uma palestra de sexualidade com fulano, a formação dele é nenhuma. Se o pai autorizar, eu levo, se não, não. É só isso. Tratar de temas morais apenas com autorização dos pais. Acho que eu fui bem prática. Se eu não respondi, posso responder depois. Eu acho que gostei muito, onde é que está? Né? Eu gostei muito quando você disse de como a escola, no dia a dia, enfrenta as grandes questões que estão postas, não é? E que em muitos lugares a gente acaba não vendo isso acontecer. Isso significa, não é, que nós precisamos melhorar a formação dos professores, dos diretores, para que compreendam o que é a escola, qual o lugar e qual o papel dela. Por quê? Porque quando você deixa isto claro, a família compreende, tá certo? A sociedade compreende e respeita. Uma escola que tem o seu projeto claro e democraticamente, não é, gerido com a presença da família, e concordo, cada vez menos a gente tem a família na escola, esse é o grande desafio da escola, né? Essa escola é respeitada pela família. O que é que cabe à família? Logicamente, eu tenho uma filha, está com 37 anos. Eu reivindiquei e assumi a responsabilidade pela formação dos valores que sustentam, tá certo? Né? A base dessa pessoa. Esta é minha função de família, de mãe, de pai, tá certo? Né? Quais são os valores, quais são as crenças que nos sustentam? Né? Como é que nós nos relacionamos com o outro? Tá certo? Que respeito, que consideração, como é que o próprio filho vê a escola? Dependendo de como a família trata a escola, tá certo? A própria criança ou adolescente compreende o lugar dela de uma maneira ou de outra. E o que é que cabe à escola? Na minha apresentação eu coloquei, fiz até a distinção entre religião e ciência. A escola é o lugar da ciência, a escola é o lugar do conhecimento. A escola faz aquilo que nenhum outro espaço social fará. Agora, o que é que a escola propicia ao trabalhar com este conhecimento? Ela possibilita a convivência com o diverso, a construção do argumento, a capacidade de divergir, de concordar, de formular. Tá certo? Esta função de socialização e de desenvolvimento do sujeito da sua forma mais plena, ele também o faz na escola e não só na família. Não é? Então, esta socialização é o lugar onde ele percebe que ele está num mundo que não é só dele, que não é exclusivo dele, como muitas vezes é o tratamento que a família dispensa aos nossos jovens de hoje.
não é? Não, ele vai partilhar, ele vai dividir, ele é igual ao outro, tá certo? E tem uma hierarquia dentro da escola. Poder, lugar, competência do professor e o lugar do aluno na escola, não é? Obrigada. Pessoal, o nosso debate foi acalorado e acabou que uma coisa a gente acabou não cumprindo exatamente como era, porque as pessoas começaram a direcionar a pergunta para as duas e acabou que daí no tempo a gente acabou se estendendo, porque o pensamento inicial era uma quantidade para uma quantidade para outra, mas eu acho que o interesse de fazer para as duas é justamente confrontar as opiniões, então acho que isso não prejudicou, só enriqueceu o debate. Então a gente vai agora para a última pergunta, que é do professor Cláudio, e daí depois a gente passa por uma fala final das duas convidadas, certo? Boa noite. Eu me chamo Cláudio Dutra, sou professor universitário há 36 anos, 7 meses e 26 dias. Então já estou com o pé na cova, como se diz na universidade, né? E trabalho com a disciplina de políticas públicas, que lida com as leis da educação. Eu até diria assim, quanto mais eu leio, menos eu sei, porque a cada ano está mudando a legislação. Tem um livro que já foi editado, teve 2 edições, o livro, Pelos Caminhos da LDB, relacionando com todas as resoluções de pareceres e leis correlato que sai. E se tu me perguntar alguma coisa sobre a LDB, eu só sei que eu sei pouca coisa. E eu dou essa disciplina há 25 anos. Então é uma coisa complicada. A minha pergunta, eu notei várias coisas aqui, né, pessoal de ver, fui contemplado com outros colegas que já fizeram o mesmo tipo de questionamento, mas uma sugestão antes da minha pergunta, que as pessoas que estão criticando Paulo Freire, que leiam o primeiro, que assistam o último vídeo que ele fez em final de abril, início de maio, eu não recordo o ano, foi quando ele faleceu. E uma das coisas que me deixou marcado, me fez ler Paulo Freire, é que ele diz na entrevista: todos me chamam de comunista, mas o meu camarada é Jesus. É interessante. Leio, assisto e tiro as suas interpretações. A minha pergunta é, e eu gostaria que a professora Isabel, que não posso esquecer o nome, né? Senão não entra em casa. O que a escola sem partido, que faz um aglomerado da legislação, vai melhorar a qualidade da estrutura da escola, onde tem escola sem luz, sem banheiro, sem parede, chovendo dentro? Em qual momento a escola sem partido está melhorando isso? E eu gostaria que a professora comentasse a resposta dela. É possível? Ok. Obrigado. Vamos lá, então. Esse aqui é potente. É isso, né? Ele solicita. Pode ser assim? Quanto à estrutura? Ok. A estrutura das escolas realmente é precária. Nós temos problemas de internet, muitas vezes professores não têm acesso à internet, muitas vezes os professores têm que trabalhar com classes quebradas. Eu, como professora de educação física, às vezes tinha que trabalhar com 3 turmas ao mesmo tempo no pátio e uma única bola de futebol. Isso é realmente um problema nas escolas. Em momento algum, o Escola Sem Partido diz que isso não é um problema ou que isso não tem que ser tratado. Mas nós precisamos também pensar no seguinte: como nos anos 20, nos anos 30, as pessoas eram alfabetizadas, aprendiam a ler apenas com quadro e giz, como países da África, como Serra Leoa, estão na frente do Brasil no exame PISA e tem uma estrutura mais precária ainda. Eu não estou dizendo aqui, em momento algum, que nós não devemos investir em estrutura, que isso não é importante. Isso é importante, devemos investir em estrutura, devemos sim. Agora, no momento onde falamos em educação crítica e consciência crítica, por que nós devemos criticar tudo menos Paulo Freire? Eu li 3 vezes Pedagogia do Oprimido, 2 vezes a Pedagogia da Autonomia, não li toda a obra do Paulo Freire, porque eu acho que não deve... Poucas pessoas, não vou dizer ninguém, mas poucas pessoas leram, porque são muitos livros mesmo. Mas o cerne da pedagogia do oprimido não pode ser diferente. Gente, o título é Pedagogia do Oprimido, e ele fala muito mais sobre política, sobre sociologia nesse livro do que pedagogia em si, até porque vamos lembrar que Paulo Freire não era professor, ele era advogado.
Ele não era pedagogo, ele era advogado. O livro Pedagogia do Oprimido é um livro que fala sobre a luta de classes marxistas. Paulo Freire, inclusive, fala nos seus livros que ele é marxista, sim, que nós devemos trabalhar ideologia na sala de aula, sim, e que essa ideologia deve ser marxista. Diz em Pedagogia do Oprimido, diz em Pedagogia da Autonomia. Nos 2 livros ele diz. Ele é marxista e ele diz em palestras. Eu li os 2 livros. Quanto à ciência e religião, eu acho muito interessante esse debate num mote onde pessoas querem colocar uma ideologia de gênero que a ciência até hoje não comprovou e que quer trabalhar que nós somos construídos socialmente. Qual é o cientismo, a ciência que tem por trás disso? Ciência é XXXY. Ciência não é construção social de sexos e mulher não nasce mulher e homem não nasce homem. Até hoje, se alguém me provar cientificamente que uma mulher não nasce mulher, eu mudo o meu discurso, mas até hoje não foi comprovado isso. Isso não passa de uma ideologia. Cláudia, a sua pergunta era em que a escola sem partido vai contribuir para a estrutura da escola, né? Não vai, tá certo? Esta não é uma preocupação do movimento Escola Sem Partido. O que é a estrutura da escola, não é? Quer dizer, não vou ensinar Padre Nosso para você, porque você é o professor dentro dessa temática, não é? Mas eu entendo por estrutura aquilo que norteia, que organiza a vida da escola. E ela é pedagógica e material. Ela tem essas 2 dimensões. E não há pedagogia que não seja política. Toda e qualquer pedagogia é política. Por quê? Porque ela expressa uma concepção de mundo. Eu abro a minha disciplina com um texto de Paulo Freire que discute o papel da educação na humanização. Como é que nós nos tornamos humanos? Tá certo? E nós nos tornamos humanos através de processos educativos, que há muito tempo atrás era feito centralmente pela família. Mas a escola, que a Escola Sem Partido também não trata, não é? Ela é material, ela é constituída materialmente. E o que nós temos hoje é uma perda deste modo de organização da escola. É uma pauperização, não é? Nós falávamos hoje, circulando pela cidade, quando passamos na frente de uma escola belíssima, não é? Que hoje acho que é uma escola técnica, um prédio lindo, tá certo? Nós falávamos disso, como a escola empobreceu, inclusive arquitetonicamente, quando ela deixou de ser de elite, a escola pública. E ela se tornou para atender às massas. E o regime militar, é bom lembrar, ofereceu para a classe média e classe rica a escola particular. E acabou com a deterioração cada vez mais crescente da escola pública. Então, essa estrutura, ela é fundamental de ser discutida junto com uma concepção pedagógica. Obrigada, professora. Pessoal, então, nós estamos nos caminhando para o final da nossa plenária. Nós vamos adicionar ao que até nem tinha sido colocado no começo, 2 minutos para cada uma das convidadas poderem fazer suas considerações e sua despedida, por assim dizer, desse momento de debate. E vamos concluir, assim, então, esse nosso momento. Eu quero começar agradecendo de verdade vocês, meninas. Eu não canso de falar que me trataram muito bem. O Sindicato dos Professores de Santa Maria mostrou boa vontade. Podem não concordar comigo. Eu sei que elas não concordam com tudo que eu falei aqui, não tem problema. Mas elas me deram um microfone e me chamaram para vir aqui. Isso tem que ser aplaudido. Isso tem que ser respeitado, gente.
Eu sei que, às vezes, os ânimos se acaloram pelo teor da discussão, e eu fico emocionada com isso, porque as pessoas estão se interessando por educação e por pedagogia. Em véspera de carnaval, de noite, vocês estão aqui para falar sobre educação e sobre escola, gente. Isso me enche de esperança. Por mais que não concordem comigo, que achem que eu falei besteira, que eu não sei ler Paulo Freire, que eu me informo da internet, não tem problema. Vocês vieram aqui, me ouviram, e eu sou grata a cada um de vocês, inclusive, que fez as perguntas para verem eu me perder aqui na curva. E eu tentei de todo o coração, com toda a minha honestidade, responder às perguntas mesmo daquelas pessoas que eu sei que não estão gostando nada do que eu estou falando aqui. Mas a liberdade de expressão é justamente isso. É a gente poder falar e ouvir quem pensa diferente. E esse foi um exercício muito lindo. Eu não me canso de agradecer ao Sindicato dos Professores de Santa Maria. Eu não estou aqui fazendo jogo. Não estou aqui fazendo jogo. Desde o primeiro minuto que a Marta falou comigo no WhatsApp, ela me tratou muito bem. A gente tem que respeitar e preservar e parar de brigar entre a gente. Porque a estratégia de dominação do governo é dividir para conquistar. Nós somos professores, nós não somos inimigos. Nós podemos pensar diferente, nós podemos achar coisas diferentes, mas nós não somos inimigos. Eu quero, do fundo do meu coração, agradecer o espaço e a oportunidade e pedir, por favor, que vocês abram o coração, que leiam a proposta e que se atenham ao que ela diz e não ao que ela não diz e você supõe que ela está dizendo. Muito obrigada. Obrigada, professora Paula Marisa. Agora, a professora Maria Isabel. Bom, eu também quero agradecer muitíssimo a possibilidade de estar aqui nessa noite. As meninas do sindicato, né, são batalhadoras, gentis, não é? Responsáveis dentro daquilo que caracteriza a ação de defesa, não é? Da escola, dos direitos dos professores. Então, parabéns pela iniciativa, não é? E agradecer muitíssimo mesmo esta noite aqui, como a Paula lembrou, é véspera de carnaval, né, moçada? Tá certo, né? Então, ainda tem gente que precisa ir comprar purpurina, acertar a fantasia. Já, já a gente vai embora juntos, né? Mas, então... Não saiu o pagamento? Oh, poxa! Né? E dizer que eu acho que a luta em defesa da educação, que é aquilo que, de alguma maneira, marca a minha vida, não é? Desde os anos 70, quando eu entrei na universidade, tá certo? Não é? Então, esta luta em defesa da educação, da soberania, digamos assim, do caráter laico e democrático da escola, é o que nos orienta, é o que orienta a mim, é isso que eu espero continuar a fazer pelo resto de tempo, em que terei energia para estar junto dos professores, conversando sobre essas questões, né? Agradeço as considerações da Paula, acho que ela foi bastante íntegra na condução da sua participação aqui, não é? E agradeço de novo a presença de todos vocês, tá certo? Bom, nós gostamos de debater. Pessoal, então... Fiquei aqui em pé para ficar ao lado das minhas colegas da coordenação do sindicato. Então, o Simprós me agradece imensamente a professora... Meu tempo acabou. O Simprós me agradece imensamente a presença da professora Paula Marisa, a presença da professora Maria Isabel, que se dispuseram a estar aqui conosco nessa noite, debatendo esse assunto que mexe conosco, né, que faz com que a gente pense o papel da escola, pense o papel da educação, pense o papel do professor na sociedade. Agradecemos as pessoas que aqui se fizeram presentes, que colaboraram com as suas perguntas, com os seus questionamentos, e queremos que consigamos fazer um caminho democrático, continuando convivendo com as diferenças, respeitando os posicionamentos e, principalmente, construindo sempre uma escola que permita a convivência do diferente, a convivência daquilo que é plural, porque a nossa sociedade é isso. E nós queremos a continuidade de uma sociedade democrática que permita que esses momentos continuem em qualquer espaço, inclusive nas nossas escolas. Obrigada a todos.